Conhecendo a IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, que tem o desafio de viver a fé e falar de Cristo em São Paulo, um projeto de comunidade de seguidores de Jesus que começou entre 2006 e 2007 na grande cidade de São Paulo. Portanto, a IBNU você vai poder acompanhar e entender exatamente qual é a proposta de uma igreja que ao mesmo tempo fala de modo a interagir com a realidade da sociedade atual, é fundamentada na doutrina, na teologia e na Bíblia, e ao mesmo tempo tem um foco muito voltado para a importância da missão. É importante destacar que a IBNU não é uma comunidade independente, ela é filiada à Convenção Batista Brasileira e, portanto, ela faz parte de uma associação, de uma Convenção Batista do Estado de São Paulo e da Convenção Batista Brasileira, que, por sua vez, faz parte da Aliança Batista Mundial. Ela não é um projeto pessoal, particular, independente. E ela pretende ser uma igreja equilibrada. O que quer dizer isso? Que na IBNU nós enfatizamos a importância da adoração da comunidade, como estilo de vida, da evangelização por causa da relevância prioritária da missão, da comunhão, do relacionamento adequado entre aqueles que fazem parte dessa igreja, do ensino fundamentado nas Escrituras e também na questão do serviço, onde todo mundo é chamado para servir. E o estilo da IBNU não é um estilo tradicional, antigo, é um estilo mais contemporâneo, em função de que nós queremos, a semelhança do apóstolo Paulo em Atos 17, quando está em Atenas, a falar para as pessoas que não conhecem o Evangelho numa linguagem, num contexto em que elas podem, de fato, entender o que está acontecendo. Por isso, desde 2015, nós definimos aquilo que pode resumir a IBNU. Ela é uma comunidade saudável para uma cidade melhor, para um Brasil melhor, para um mundo melhor. Entendendo isso, é muito valioso a gente assim estabelecer o que é a essência da doutrina evangélica na qual a IBNU está também inserida. Existe um consenso evangélico em todo o mundo que afirma algumas coisas que, antes de sermos uma igreja batista, somos uma igreja que concorda com esse consenso evangélico. Todos nós cremos no Deus triuno revelado na Bíblia, em Jesus Cristo, plenamente divino, plenamente humano, na Bíblia como única palavra de Deus, como referência diferenciada e que é a norma para todos nós, na salvação somente em Cristo, pela graça e pela fé. Não é uma salvação que depende da igreja, do esforço humano, ou de qualquer via mística, mas simplesmente salvação pela graça e pela fé, conforme o ensino do Novo Testamento, e cremos na vida eterna e na segunda vinda, ou na volta de Cristo. Isso seria o resumo do que a gente pode entender como doutrina evangélica. Agora, respeitando as diversas denominações, os diversos grupos de cristãos que são seguidores de Jesus, nós temos convicções mais específicas. Por isso, nós chamamos a nossa comunidade de Igreja Batista. E o que caracteriza uma Igreja Batista? Qual é a sua referência de identidade? Primeiro, em vez de focalizar a nossa doutrina numa única confissão de fé como referência máxima, nós temos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que é muito recomendável, mas nós afirmamos, como todas as igrejas batistas, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Para não dar nenhuma ideia de que qualquer outro documento pode ter o mesmo
pé de igualdade com a Escritura Sagrada. Não é o caso. Nós entendemos que o batismo deve ser praticado somente por pessoas que são conscientes da sua fé. O batismo não é um sacramento na nossa maneira de entender. O batismo não deve ser aplicado a infantes muito ainda pequenos, mas entendemos que ele deve ser feito por adolescentes, jovens e adultos que têm convicção de sua fé, e nós praticamos o batismo por imersão. Uma característica também importante é que a igreja não se envolve diretamente com questões políticas. Nós temos uma convicção chamada igreja separada do Estado, entendendo que quando os dois estão juntos demais, as coisas podem se confundir, né? As pessoas podem fazer com que a comunidade de fé se torne uma massa de manobra de uma determinada perspectiva política. Portanto, individualmente as pessoas têm direito a qualquer pensamento, mas a igreja não é lugar de plataforma política, nem de palanque. As coisas são claramente definidas e entendemos que a autoridade máxima da igreja é a própria comunidade, a assembleia. Por isso, a maneira de governo de uma igreja como a nossa é um governo congregacional. Além disso, vale destacar que nós temos duas cerimônias que sempre fazemos na nossa comunidade, que são a ceia do Senhor e o batismo. O batismo marca a entrada na comunidade da fé, da caminhada cristã, e a ceia marca essa relação de continuidade quando se pratica a ceia do Senhor. Além disso, é importante conhecer um pouco mais o que significa uma igreja batista, aí conforme a IBNU. As igrejas batistas têm como característica o entendimento de que nós temos segurança da salvação eterna. A salvação recebida em Cristo não é algo que, por causa da sua mudança de humor, ou pela sua fragilidade, ou até mesmo pelos seus erros, vai se perder de um dia para o outro. Nossa ênfase é no estudo da Bíblia, o entendimento das Escrituras. Nós estamos numa relação de cooperação com outras igrejas, não somos uma ilha, não somos isolados. O nosso foco é missões e evangelização. A proposta é avançar com a proclamação do Evangelho, e é bom entender também que se trata de uma igreja não carismática, que não vem de tradição pentecostal. Isso é importante porque as igrejas têm diferentes maneiras de se comportar, desenvolvem rituais e práticas, e a nossa tradição não está em sintonia com a história das igrejas pentecostais e carismáticas, e alguém que está na IBNU deve entender essa realidade. Igreja Batista, a importância do batismo. Como nós falamos, somente um batismo por imersão, conforme nós entendemos que acontece no Novo Testamento, e de pessoas conscientes, não de crianças que sabem o que estão fazendo, que entendem o que é a sua fé em Cristo. Todo mundo que recebeu Cristo na sua vida e recebeu de livre vontade deve ser batizado, conforme nós vemos lá em Romanos 6, é o símbolo da nossa morte e ressurreição com Cristo, marca o nascimento espiritual de uma pessoa. Por isso, todo mundo deve ser batizado, e isso é bastante importante na nossa compreensão das Escrituras Sagradas. Sendo uma comunidade que pretende fazer diferença no mundo de hoje, a IBNU tem, vamos dizer, um equilíbrio de ênfase. O que nós queremos? Nós queremos alcançar as pessoas para Jesus. Então você vê o foco da missão é em alcançar, fazer com que o Evangelho seja conhecido. Queremos que as pessoas que recebem o Evangelho se tornem parte dessa comunidade que tem a responsabilidade de amar. Por isso, essa relação de comunhão é tão importante. E é absolutamente necessário ensinar as pessoas na palavra. Por isso, ensinar é muito valioso, né? A doutrina, as Escrituras,
Para quê? Qual é a finalidade? Para levar essas pessoas a servir a Deus e aos irmãos. O objetivo é mobilizar a comunidade naquilo que as Escrituras, particularmente o Novo Testamento, nos ensina. E qual é o objetivo final de tudo? Para que em tudo isso Deus seja glorificado. Esse glorificar que envolve a questão de que existimos para a glória de Deus, para adorar a Deus, aparece aí. Então a igreja pretende ter essa ênfase aí nesse equilíbrio das diversas possibilidades de concentração de ação de uma igreja. A gente sabe que muitas comunidades religiosas, às vezes, têm o seu ponto de concentração maior em diversas coisas. Por exemplo, existem igrejas cujo fator maior é construção física, o patrimônio acaba valendo mais. A gente vê muito isso em alguns contextos, por exemplo, na Europa e até na América do Norte e mesmo no Brasil. Há outras igrejas que estão sempre tentando deixar as pessoas ocupadas sem tanta direção, igrejas com excesso de eventos. Outras comunidades voltam-se totalmente para o que a gente chama de uma evangelização total, voltada para o sem igreja, mas a pessoa entra, mas não consegue receber ensino, não consegue crescer. A ideia bíblica é de equilíbrio, de seguir princípios bíblicos para a vida e ter todas as áreas aí atingidas. Por isso, a ideia da IBNU é um pouco diferente de algumas comunidades. A ideia não é que o pastor ou a liderança sejam, digamos assim, uma classe acima, superior. Não existe o que a gente pode chamar de clero e leigos. Na verdade, cada membro é um ministro. Todas as pessoas têm a sua função no corpo de Cristo e, entre elas, ser pastor é apenas uma dessas funções. Por isso, o nosso objetivo é o quê? Que uma pessoa chegue na IBNU sem qualquer compromisso com o reino, com a missão e com a comunidade. E aí ele saia dessa situação de alguém sem compromisso, se envolva com a frequência, se envolva ao ponto de se tornar membro da comunidade, se envolva com o seu crescimento na direção da maturidade, até que ele possa servir efetivamente comprometido com o seu ministério. Isso é importante porque a ideia é mobilizar todas as pessoas a partir dos seus dons e capacidades para servir no reino. Daí, a grande questão de uma comunidade de fé hoje é se ela faz bem ou não faz bem para quem dela participa. Novamente, a visão, o que nós queremos ser na IBNU, uma comunidade saudável para uma cidade melhor. E além de saber que queremos ser, devemos também focar na ação. O que nós queremos fazer, ou seja, qual é a nossa missão. Entendemos que o bem-estar da realidade à nossa volta, na nossa família, no nosso bairro, na nossa redondeza, na nossa cidade, só pode ser modificado pela própria realidade de ser sal e luz dos seguidores de Cristo. Por isso nós queremos revitalizar a cidade, ou seja, trazer vida, vida que vem de Deus, do Evangelho, por gente que gosta de gente e segue a Jesus. Ou seja, pessoas ligadas muito no que significa amor ao próximo e amor a Deus. Então, observe bem qual que é o foco principal. A ideia é que a igreja não é um edifício, ela não é uma instituição, ela não é simplesmente um ambiente sagrado, é uma igreja que existe para sair das quatro paredes. Em vez da missão ser centrada na igreja, a igreja que deve ser centrada na missão. E para isso a IBNU deve e precisa enfatizar alguns valores que fazem parte da comunidade, até porque ela pretende ser uma comunidade saudável. Então não são apenas ideias espirituais, mas são princípios bíblicos para a vida. Não se pode falar do Evangelho de uma maneira que as pessoas de hoje não consigam entender. Por isso ela tem que ter relevância e contextualização, da maneira como nós vemos a mensagem sendo pregada no Novo Testamento, especialmente pelo apóstolo Paulo. Ela precisa também ter coerência, ela não pode dizer que isso aqui é prioridade, que isso é importante, se a sua
ênfase na ação vai para outra direção. Ela tem interesse e tem influência. É a única maneira de abençoar a cidade, o país e o mundo. Ela precisa tentar fazer tudo na mesma proposta de Colossenses 3, que diz que tudo deve ser feito como se fosse para o Senhor, por isso ela busca excelência. Como todo mundo é chamado para servir e não apenas líderes assim do chamado clero, nós queremos ter uma diversidade ministerial, pessoas diferentes atuando em áreas diferentes e com tudo isso procurando ter relacionamentos saudáveis, enfatizando a família e também no mundo confuso e perdido e sem diretrizes, valorizando ética e integridade. Portanto, dá para a gente ter uma ideia da proposta da IBNU e como é que ela funciona na prática. Mais uma vez, para todo mundo entender, a IBNU funciona num espaço que não é um espaço religioso. Ela não é muito burocrática na sua maneira de celebrar a Deus nas suas reuniões, por isso ela tem o que a gente chama de um estilo contemporâneo, para criar uma interface com a sociedade mais secularizada que não conhece bem o Evangelho. Ela enfatiza os ministérios diferentes, gente que trabalha com crianças, com adolescentes, que faz missão fora, faz missão dentro, o ensino, a pregação, arte, música, várias áreas. Ela evita o estilo tradicional, não porque ele seja ruim ou que a gente critique, mas simplesmente que nós percebemos que em certos ambientes ele não consegue estabelecer a comunicação. Ela usa a nova versão internacional da Bíblia por ser uma tradução mais fácil de compreender. Eu, como estudioso das línguas originais, nós enfatizamos isso para que as pessoas entendam o sentido, e especialmente os que são de fora da igreja. Ela aceita pessoas que querem se integrar a ela, mesmo que tenham vindo de outras denominações e que concordem parcialmente conosco. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os membros associados, e ela crê no poder de Deus, nos milagres de Deus, na ação de Deus, ou seja, ela sabe que Deus pode usar dons milagrosos hoje em dia, mas não é carismática nem pentecostal na sua maneira de agir, de cultuar, tendo uma posição mais equilibrada sobre este assunto. Na IBNU é muito importante entender o que nós ensinamos sobre a figura pastoral. Muita gente entende o pastor de uma maneira indevida, até como alguém intocável, uma pessoa especialmente diferenciada dos outros. E o que nós entendemos lendo o Novo Testamento, que a função pastoral é especialmente de servir e não de ter uma posição acima dos outros. Claro que o pastor exerce uma liderança, ele está ligado à questão do ensino e do encaminhamento da própria comunidade a partir das Escrituras, mas o seu papel no Novo Testamento é parecido com um técnico de futebol. Ou seja, os membros são jogadores. Às vezes o pessoal entende assim, que os membros estão na arquibancada vendo e o pastor está jogando e todo mundo dizendo, opa, foi bom, agora está excelente. Então, é importante ver o que Efésios 4 nos fala. Diz lá no verso 11 que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e, atenção, e outros para pastores e mestres. Não são pastores e mestres separados, mas a função do pastor na igreja primitiva é principalmente ensinar na palavra. É um pastor mestre que cuida e ensina. Qual é a função? O fim era preparar os santos para a obra do ministério. Está vendo só? A ideia é de ser um treinador, para fazer as pessoas crescer e elas aprenderem a servir. Assim o corpo de Cristo é edificado, segundo Efésios, até que todos alcancemos a unidade da fé. Interessante, né? A proposta é treinar as pessoas para que eles cresçam, e em vez de cada um fazer o que bem entende, eles terem unidade na fé, alcançar também a unidade do conhecimento do Filho de Deus e chegar à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, o objetivo é fazer com que essas pessoas se desenvolvam até essa maturidade cristã servindo no reino de Deus. Então o que a gente descobre? Que o pastor e a igreja pode ter e deve ter
muitos pastores e muitos, digamos assim, ministros em áreas diferentes. É assim que a gente vê, por exemplo, quando Paulo conversa com os presbíteros da igreja de Éfeso, em Mileto, lá em Atos 20, uma liderança plural é importante. O pastor, portanto, não é um ditador. Olha, ele é o ungido do Senhor, disse o negócio, ninguém pode nem perguntar por que ele está dizendo isso. Também não é um santo no sentido de ser uma pessoa diferente. Olha, não, mas olha, a oração do pastor tem mais força. Não, olha, eu peguei na Bíblia que ele assinou. Não é essa a ideia. E também ele não é um sacerdote, no sentido que ele é intermediário entre você e Deus. Aliás, a Bíblia diz que em Cristo todos nós temos acesso direto a Deus. A sua oração vale tanto quanto a oração de um pastor ou de qualquer outra pessoa com título religioso. Essa ênfase é importante porque a grande verdade é que todos nós somos chamados para servir em funções diferentes e não existe apenas um chamado pastoral ou missionário. Todo mundo faz parte do corpo. E quando alguém quer ser parte da IBNU, como é que isso funciona? Nós estamos sempre de portas abertas para receber todas as pessoas, independentemente de que pessoas são essas. Por isso, qualquer pessoa pode ser um frequentador. Há pessoas que frequentam e frequentaram a IBNU por anos e não quiseram ser membros, e a gente nunca vai tomar o lugar de decisão que pertence somente à pessoa. Você sempre será muito bem recebido na IBNU, se você quiser apenas frequentá-la. Há pessoas que vêm de outras tradições evangélicas, que estão conosco, que até se tornaram parte da IBNU, mas dizem, olha, nesse ponto aqui, sobre o batismo, sobre o governo da igreja, eu tenho uma ideia um pouco diferente, mas eu gostaria de estar com vocês. É possível? Claro. Essa pessoa é chamada de membro associado. Ela pode participar, ainda que ela discorde de coisas menores. É claro que se a pessoa discorda de um tema, não vou pedir para ela dar uma aula exatamente sobre o seu ponto de discordância. Mas a importância dessa decisão é que aquilo que nos une é mais importante do que aquilo que nos distingue. Então ela pode ser um membro associado. E claro, se ela fechou com a IBNU em todos os aspectos, mais do que tudo ela é bem recebida como membro pleno, que pode servir com toda alegria e disposição. E aliás é interessante que nosso novo mundo contemporâneo cibernético, a IBNU também tem membros à distância, que moram em outros países, que estão em ambientes onde eles têm dificuldade, por uma razão ou outra, de frequentar uma comunidade que seja adequada para a situação em que vivem. E nós temos hoje membros em países diferentes da Europa, temos membros também de gente que vive na África, e assim abrimos essa possibilidade, mas tudo feito com muita responsabilidade e atenção, para que a pessoa se torne um membro que faz parte da realidade da IBNU. Agora, ser membro não é só assinar um compromisso ou um papel, ou se tornar parte da igreja por batismo, ou por transferência de carta, ou por aclamação pública. Ser membro não é fazer parte da arquibancada, é querer jogar, é querer fazer parte, de fato, do cumprimento da missão. Então, o que nós queremos? Se você quer ser membro da IBNU, seja de maneira responsável. Participe sempre das nossas celebrações. Às vezes tem uma dificuldade, não pode estar presente, mas ouça a mensagem, participe da celebração, ainda que à distância. A ideia é fazer crescer o reino de Deus. Por isso, traga seus amigos, parentes, convidados. Todo mundo é recebido de coração na IBNU. É importante fazer com que o projeto do reino cresça. Por isso, contribua com os seus dons. Você tem alguma habilidade, capacidade? Vê uma área de necessidade, quer ajudar, você é bem-vindo. E também sustente a obra de Deus com as suas finanças, conforme o ensino bíblico. Os nossos dízimos e ofertas são usados de maneira responsável para o trabalho de Deus e o trabalho missionário em São Paulo, no Brasil e em vários lugares do mundo. Nós ajudamos muita gente em diversos lugares em projetos humanitários, projetos missionários muito especiais. E nós temos também a nossa área de ensino, que envolve as nossas mensagens e pregações, os nossos estudos especiais,
nosso momento de estudo aprofundado da Bíblia, e todo mundo que é da IBNU é convidado a crescer através das classes, dos estudos bíblicos e teológicos recomendados na IBNU. E participe de um pequeno grupo, de um geek, um grupo IBNU de comunhão. Como é que é a estrutura do que acontece na IBNU? É muito importante que uma vez por semana todos se encontrem na grande celebração, esse momento em que os membros e todos ali estão nessa comunhão com Deus e com o próximo, naquilo que é o nosso culto principal. Mas não dá para fazer tudo só numa reunião com muita gente. Por isso a reunião no Geek é muito importante, porque ali é o encontro daqueles que são IBNU nos pequenos grupos, para que eles possam serem treinados, desenvolver relacionamento e fazer com que a própria comunidade cresça através dessa conexão com as pessoas. Por isso, nosso pedido a esses grupos IBNU é que você primeiro, se tiver possível, abra a sua casa e participe. E de onde tiramos essa ideia? Da própria Bíblia. Veja que no livro de Atos, a igreja crescia de casa em casa, porque, de novo, igreja não é só um lugar, um espaço sagrado. Igreja, na verdade, é a comunidade das pessoas. Por meio do relacionamento é que a gente transmite as ideias bíblicas e aquilo que envolve a graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso a igreja crescia nas casas, e é exatamente aí que tudo acontece. E por que isso é tão importante? Na IBNU nós temos alguns pastores, vários ministros e várias pessoas que estão ali para servir o povo de Deus, mas não é possível ser pastor de muitas pessoas, é impossível por questão de tempo. Ninguém consegue atender ao mesmo tempo 50 pessoas bem atendidas durante uma semana, é difícil. Por isso, o apoio no grupo é muito importante. E ninguém pode ser seguidor de Jesus sem envolvimento pessoal. Esse negócio de seguir de longe, só analisando, dando opinião e fazendo crítica, isso não tem nada a ver com a proposta do Novo Testamento. O envolvimento pessoal é fundamental. Jesus não pede para que você concorde com as ideias dele, mas que você o siga. Nós não podemos atingir os objetivos de ser igreja só participando de uma grande celebração. O pequeno grupo é a oportunidade ali, né, o geek, de evangelizar. Ele gera comunhão, relacionamento entre as pessoas, gera integração, porque as pessoas se conhecem. Olha, interessante, eu também gosto disso, traz essa conexão. Num grupo menor, a pessoa consegue crescer mais. Pega uma pessoa nova e pede para ele lá na frente falar alguma coisa, ele morre de medo. Mas num grupo pequeno a coisa é diferente. A pessoa desenvolve a sua liderança, existe um crescimento real. E quando tudo é feito direitinho dentro do geek, o crescimento é muito especial, o resultado é extraordinário. Como a IBNU pretende fazer conexão com as pessoas que precisam saber mais sobre o amor de Deus, ela faz muitos eventos que a gente chama de evento ponte, que são eventos e projetos que não necessariamente têm uma cara religiosa, mas que criam uma ponte entre a igreja e a comunidade. Por que isso é tão importante? Por exemplo, não faz muito tempo a gente fez um evento voltado para a necessidade do contexto dos autistas. Foi muito bom. Trouxemos um especialista que falou do assunto. Então, o que as pessoas pensam? Olha, essa comunidade está preocupada com o bem-estar das pessoas e eles estão fazendo isso sem qualquer interesse particular para eles. Isso é um favor imerecido para as pessoas, que é o que a gente recebe de Deus, é graça, é amor, é simplesmente servir. A IBNU às vezes faz isso em eventos voltados para realidade familiar, por exemplo, como é que a gente lida com aquilo que envolve as crises da família. Tantas vezes temos eventos especiais, como tivemos recentemente, sobre arte, música, fazendo conexão entre a espiritualidade e a beleza da arte em musicais, em expressões teatrais que são muito valiosas e úteis. E muitas vezes fazemos também
algo que envolve a nossa realidade cultural, o mundo corporativo, ou seja, o que é que esse povo que conhece a Deus tem a dizer sobre questões tão fundamentais que envolvem a nossa vida prática no dia a dia. Portanto, orem pela Igreja Batista Nações Unidas, que está focada na missão ligada ao reino, e o nosso grande objetivo próximo é um dia ter um espaço dedicado para servir. Hoje nós alugamos esse espaço e um dia nós queremos ter o nosso lugar, ali sendo um centro de ensino, de missão, de expansão da palavra, do reino de Deus, para fazer diferença. A IBNU agora vai para o seu 13º ano e, graças a Deus, já fundou 2 novas igrejas, tem polo na direção de ser uma terceira e tem, muito possivelmente, em 2020, talvez venhamos a ter 2 igrejas novas que têm relação com a IBNU e também ela abençoa pessoas diretamente na sua ação missionária em todos os continentes desse mundo. Muito obrigado, Deus abençoe, conheça a IBNU, apoie, participe. IBNU, uma comunidade saudável para uma cidade, um país, um mundo melhor.